Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar do lado positivo da insegurança social. Esse artigo eu publiquei hoje, ele está lá no LinkedIn, está lá no meu blog, está lá nas minhas redes sociais, e é um tema que muitas vezes as pessoas desprezam, mas ele é fundamental para entendermos um pouco mais sobre o nosso comportamento, sobre as nossas relações, sobre os afetos, sobre como nós construímos a realidade da vida. A insegurança social é algo muito presente no dia de hoje. Tanto que a OMS, há pouco tempo, considera que 15%, que pelo menos 15% da população mundial sofre de algum tipo de insegurança social, de algum tipo de ansiedade social. E esse número tem crescido continuamente. E é um tema que é tão importante para o nosso dia a dia, porque você, eu ou qualquer outra pessoa nesse mundo, em algum momento sofre dessa insegurança, dessa ansiedade social. E outras sofrem isso continuamente, o que prejudica a qualidade de vida, o bem-estar, prejudica realizar sonhos, alcançar voos muito mais longos na carreira profissional, desenvolver relações saudáveis, conhecer pessoas, conhecer o mundo, diversificar, constituir-se de sabedoria. Ou seja, a insegurança social ela acaba impactando direta e indiretamente nosso estado de ser, nosso modo de viver, nosso dia a dia, nossa relação com o mundo. Eu acho que é um assunto muito bacana, eu espero que vocês gostem aqui. É claro que o artigo ele é mais completo, isso aqui é só um resumo, uma maneira de trazer aqui para vocês alguns pontos que eu acho que são fundamentais ser discutidos. E no mais, esse artigo eu fiz questão de escrever ele porque há poucos dias eu finalizei um processo cognitivo comportamental com uma querida amiga e eu faço esse approach desse processo no artigo, demonstra ali por que ela me procurou, qual que é o impacto que ela tinha sobre sofrer dessa timidez, dessa ansiedade social e fala um pouco de como ela conseguiu ressignificar isso. Eu acredito fielmente que a insegurança social ela é um estado de estar e não de ser. Ou seja, é possível você ressignificar isso, é possível você conviver, você melhorar, você vencer essa condição que muitas vezes nos prende, nos amarra, né? Nos torna pessoas aprisionadas de nós mesmos. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Se gostar, compartilhe. Vou adorar se vocês mandarem comentários sobre o tema. Se não gostar, também me diga que a ideia aqui é sempre co-criar, sempre levar para vocês umas reflexões para que vocês mesmo estruturem o seu modo de ver, observar, enfim, de lidar com você, ou com você em relação a você mesmo, com você em relação ao mundo. Esse é o mundo do comportamento humano, esse é o mundo da psicologia social, esse é o mundo que eu quero. Instigar em vocês, que vocês pensem um pouco mais sobre vocês hoje em relação ao mundo que vocês estão escolhendo, ao mundo que vocês estão criando para vocês mesmos. Beleza, pessoal? Bom, o que é entender um pouquinho, né, da insegurança social? Eu fiz aqui, sempre faço roteirinho para não estender mais do que o necessário os vídeos. Aliás, hoje eu publiquei o vídeo lá daquela série que eu estou gravando de curiosidades da mente e cérebro, que é sobre a mentira, porque mentimos para nós mesmos, e eu extrapolei o tempo, mas não tem como, é um tema um pouquinho mais longo. Mas nesses vídeos da noite, que é sobre os artigos, eles são mais extensos, mas eu sempre faço um roteirinho para não deixar eles mais extensos ainda, que como eu adoro falar, eu acabo exagerando um pouco e tenho recebido bastante puxão de orelha. Bom, pessoal, a insegurança social, ela impacta em tudo na vida. É, vamos voltar um pouco a nós mesmos, a pensar um pouco sobre nós. Quem aqui nunca já se sentiu estúpido, já se sentiu apequenado, já se sentiu inseguro, já se sentiu amedrontado, já se sentiu ansioso por questões, por estar com pessoas, por conversar com pessoas, por ter que fazer uma apresentação, ter que falar com o chefe?
ter que falar com o cliente ou conhecer uma pessoa que você tanto quer. Quem nunca sentiu esse impacto dessa ansiedade que nos dá, que a gente acaba sofrendo justamente por causa de uma relação que está por acontecer ou que está acontecendo? Isso é parte da natureza humana e isso é essencial para a nossa vida no dia a dia. Então, tem uma condição de nós sermos seres sociais é justamente vivenciar isso continuamente, justamente para que a gente possa perceber como as nossas relações estão feitas. Aliás, relações que é o fundamento do ser humano. Se você pegar a essência, o princípio, a ideia do ser humano, o ser humano só existe com e em relação ao outro. Nós não conseguimos sequer nos identificarmos como ser se não houver alguém que nos diga que nós somos quem somos. A gente precisa desse outro, a gente precisa estar com o outro. E esse outro, ele é o reflexo sobre aquilo que nós desejamos. Ou seja, nós somos seres desejantes, nós precisamos nos espelhar em outras pessoas para saber o que é que importa e o que é que não importa. Isso é uma troca sistêmica de sempre as pessoas estão procurando estabelecer a sua identidade, mas essa identidade sempre está relacionada ao que os outros esperam dela. Ou seja, a nossa intenção como ser sempre está relacionado ao que a gente espera que o outro espera de nós. E isso é um processo meio que de alienação, mas é necessário para que a gente sempre busque estarmos no processo de evolução, no processo de perfectibilidade, no processo de desafio, de se transformar, de sempre ser mais. Então essa relação com o outro é algo natural. O problema é que a insegurança social, ela bloqueia isso, ela de alguma maneira prejudica isso, ela cria dentro de nós um ambiente, uma condição, um sentimento que nos inibe de ter essa busca com o outro, junto com o outro, em relação ao outro, para encontrarmos em nós o nosso melhor. E a ansiedade, essa ansiedade social é uma grande trava, uma grande prisão que a gente acaba sofrendo, porque ela tem muito a ver com a nossa autoestima, ela tem muito a ver com a nossa incapacidade de lidar com o diferente, de lidar com os desafios, com o modo que a gente olha, que nós respeitamos nós mesmos, tem muito a ver com nossos valores, mas isso eu vou explicar aqui nesse percorrer aqui. E essa ideia também da insegurança social não é uma questão de hoje, é uma questão que começa ali com os gregos ainda. Se você pegar desde Platão ali sobre o seu personagem Sócrates, ele começa a refletir sobre a questão da nossa perspectiva sobre nós mesmos em relação ao outro e essa correlação que a gente cria com relação ao mundo que a gente constrói. Ele traz ali sobre a perspectiva que conheces a ti mesmo, ou seja, a gente começa justamente nesse processo de buscar entender nós mesmos para se relacionar com o outro desde muito antes. E esse assunto de como esse outro impacta em nós também não é uma questão que vem de agora, é uma questão que ela é filosófica, ela é estruturada dentro da própria antropologia da estruturação do ser com ele mesmo. Só para a gente entender melhor, né? Mesmo que hoje a gente tenha aí as entregas dos aplicativos de comida, a gente ainda traz a ideia da pré-história, né? Do nosso ser, nossa autenticidade do nosso ser, de ainda querer caçar, de ainda querer conviver em sociedade e ter essa condição de ser mais. O problema é que a insegurança é um grande bloqueador disso. Ela tem muito a ver com a nossa identidade, com a nossa questão, não a identidade não é o ser eu, ela tem muito a ver com o ser. É uma questão de superação sobre a própria essência do eu. O eu é aquilo que forma a concepção do mais pleno, mais plena autenticidade de quem somos. É ali que está nossas mais maravilhosas potenciais, como também ali está as nossas imperfectibilidades mais cruéis, né, que a gente traz de nós mesmos. E o ser é justamente essa estruturação para lidar com esse eu perante ao mundo social.
E a insegurança social ela tem muito a ver justamente com essa questão identitária, essa questão, essa formação, esse prospecto entre ser e eu. Então é uma questão que é uma questão muito individual, é uma questão muito singular para cada um, da maneira que ele constrói a realidade que ele está vivendo. Sempre volto a repetir, a realidade é nós que construímos. Não, o problema que está à nossa frente é a maneira como nós interpretamos esse problema. E assim são as relações sociais. A realidade do que está acontecendo entre as pessoas que estão ao nosso redor, são nós que construímos. Essa questão de observar, de se preocupar do que o outro está, de como o outro está nos vendo, o que o outro está achando de nós, o que o outro está pensando de nós, é uma questão muito introspectiva desse ser eu, dessa condição da nossa própria fundamentação, da nossa essência, como a gente se apresenta ao mundo. E é justamente essa personificação desse ser eu que forma a nossa personalidade. Então ela tem muita lidar com o mundo. Ela tem muito a ver com essa questão identitária. Tem ali, se a gente for buscar na filosofia, eu acho que tem uma parte muito bacana que que vem ali da linha mais existencialista, que eu acho que tem muito a ver com a insegurança social. Por quê? Porque no existencialismo, para os existencialistas, não existe como nós não sermos livres. Mesmo que a gente queira não ser livre, é uma escolha a gente não querer ser livre. Então, para os existencialistas, a liberdade é uma condição, não é uma escolha. E nessa questão de sermos livres, nós também necessariamente somos responsáveis. A liberdade e a responsabilidade andam junto. Por quê? Porque a partir do ponto que a gente entende que nós somos livres, a gente também entende que nós somos responsáveis por nós. Não existe outra pessoa a quem culpar das nossas próprias ações, das nossas próprias escolhas. E aí que entra a ideia da insegurança social no mundo como ele é, no mundo existencialista, sob a perspectiva existencial, que é o quê? É a angústia de escolher. Porque se nós somos livres, se nós temos se nós temos a condição de ser livre, e essa liberdade nos traz a responsabilidade, essa responsabilidade também coloca sobre nós o peso de que cada escolha que nós fizemos na vida depende de nós, pertence a nós e mais ninguém. Não existe a quem culpar a não ser nós mesmos. E eu sempre repito isso nos meus vídeos. Cada escolha ela é feita sobre uma perspectiva de ganho. O ser humano nunca faz nada na vida para perder. Ele sempre faz para ganhar. Não existe benevolência, existe ganho. É claro que o ganho pode ter boas intenções, o ganho pode ter boa vontade, o ganhar pode estar em querer ajudar o outro, mas sempre há um ganho interno, mesmo que o ganho seja a realização, o prazer de estar entregando algo seu para o outro, mas é um ganho. Nós sempre buscamos estar ganhando. O ganho e o prazer andam de mão dada, eles andam juntos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que todas as vezes que nós fizemos escolhas na vida, naquele momento que nós escolhemos, foi a melhor opção dentro daquilo que nós temos com nós mesmos. Ou seja, dentro do que a gente sabe do que é o mundo, do que é a realidade nesse momento, todas as escolhas que nós vamos fazer nesse momento para ter ganho é a partir deste conhecimento. É claro que daqui um mês você já não tem essa experiência, você tem essa experiência mais a experiência de um mês. E se essa escolha tivesse que ser feita daqui um mês, seria completamente diferente, porque sua perspectiva de vida é completamente diferente. O problema é que a insegurança social, olha aqui, que viagem, a insegurança social, ela tem justamente a ver com essa cegueira de não perceber que as escolhas que nós fazemos são escolhas para aquele momento, para cada situação. E uma pessoa que ela é insegura, ela sempre vai questionar as suas próprias escolhas. Ou seja, ela vai se sentir cada vez mais angustiada. E a angústia está para a ansiedade social, para a insegurança social, como a insegurança social está para a angústia, porque ela depende, é uma reflexão, é uma consideração, é uma perspectiva da sua própria escolha, da sua própria liberdade, da sua própria responsabilidade. Então perceba que isso anda junto.
O existencialismo, essa condição de você estar presente e ser a partir de agora, essa condição é angustiante. E a pessoa que sofre, que está sofrendo de ansiedade social, isso tem um peso muito grande para ela, porque ela não consegue atribuir a ela uma condição de relatividade, uma questão de que tudo está relacionado ao momento presente e não ao momento passado e não ao momento futuro. E isso é uma questão que é muito difícil para uma pessoa que sofre de ansiedade. Tanto é que quando eu vou trabalhar com pessoas que sofrem de timidez, a maior preocupação das pessoas é, primeiro, que ela se acha o centro da atenção, mas não de uma maneira pejorativa, de uma maneira que o ego está exposto. É que ela entende que as pessoas podem olhar ela e tentar e conseguir desvendar quem ela é. E ela não se sente capaz de ser autossuficiente para saber lidar ou entender que ela é tão grande como a pessoa que está na sua frente, que ela é tão capaz como a pessoa que está na sua frente, ela é tão inteligente, ela é tão poderosa como a pessoa que está na sua frente. E ela sofre com isso. E o segundo ponto que muito infringe uma pessoa tímida é não ter essa lucidez que a escolha dela é uma escolha que ela pode fazer pela liberdade de ela ser livre para escolher. E que ela não precisa ter os olhos, se preocupar com os olhos dos outros, e sim com os olhos daquilo que pertence a ela, que tem a ver com a vontade, com aquilo que ela carrega dentro dela com ela mesma. Então perceba que a ansiedade tem muito a ver com essa perspectiva sobre o nosso empoderamento, sobre o autoconhecer, sobre o conhecer os próprios valores, o próprio sentido, a própria razão, o próprio propósito, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a nossa vontade de ser. Bom, o que mais que eu posso aqui trazer para isso? Quando a gente fala de como isso impacta na vida, a gente tem que entender que quando a gente tem insegurança, uma coisa é você dizer, cara, como eu sou estúpido, nossa, cara, eu não consigo, eu tenho vergonha de subir ali e dar essa palestra, ou gravar esse vídeo, poxa, eu gosto tanto daquela menina, sou tão apaixonado por ela, mas eu sou meio tímido para eu chegar até ela. Tudo isso é um contexto normal, é um contexto do nosso dia a dia, que impacta ali um pouco aqui, um pouco ali, mas a gente consegue lidar. O problema é que se a gente não percebe o tamanho dessa ansiedade, dessa insegurança social, isso pode refletir, por exemplo, no trabalho, isso pode refletir no casamento, isso pode vir na relação com os filhos, isso pode refletir na perda de oportunidades do nosso dia a dia, isso pode refletir numa estrutura de você ter a condição de você ir além, de você buscar o saber, de você trazer para você a sabedoria, de experimentar a vida, conhecer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes. O mundo é feito pela diversidade. Quanto mais diverso nós trazemos para a nossa realidade, quanto mais coisas diferentes, quanto pessoas diferentes, que pensam diferentes, saberes diferentes, conhecimentos diferentes, mais capazes nós estamos de descobrir, de desvendar um potencial cada vez maior dentro de nós. Por quê? Porque a gente vai saber lidar melhor com a vida, fazer melhores escolhas, saber direcionamentos que a gente não tinha pensado, possibilidades que a gente não tinha visto, olhares que a gente não tinha olhado, imagens que a gente não tinha, éramos incapazes de perceber ou sentir, ou observar, ou refletir sobre aquilo. Então, a insegurança, ela impacta dessa maneira sobre nós. E é por isso que eu digo que quando a gente se coloca para nós perguntas como, cara, será que eu sou pequeno? Será que realmente há algo de errado dentro de mim? Será que realmente eu sou incapaz? E a gente não consegue, a gente fica se martirizando com essas questões. Eu sempre digo aos meus clientes que dentro de todas as questões que você faz, só existe uma questão. É que a resposta para tudo isso é que nada disso importa. Porque o que importa é a sua percepção. A gente tem que começar a analisar uma pessoa que sofre de insegurança social, para trabalhar uma pessoa que sofre com insegurança social, ansiedade, timidez, é como ela percebe, como ela cria o mundo. Porque tudo está na percepção. A inibição, ela se torna, essa condição de inibição, ela pode se tornar um mecanismo de autodefesa de nós mesmos.
E quando a gente começa a desenvolver esse mecanismo e cada vez se sentir mais inibido, mais incapaz, mais ansioso, mais reticente em lidar com a vida, mais a gente vai se aprofundando dentro da ansiedade social. Por isso que ela tem muito a ver sobre a maneira que nós percebemos o mundo e como esse mundo, qual é a lógica que a gente traz para esse mundo, esse mundo, como que eu posso dizer, qual é a lógica que a gente constrói dentro de nós de perceber como esse mundo está, né, está nos afetando, de como ele está nos afetando e qual o peso desses afetos, né? Bom, pessoal, uma outra questão que eu sempre, que eu coloco, inclusive, no artigo, que eu acho que vale a pena a gente se questionar, e aqui eu faço uma provocação, e eu faço a provocação para vocês aqui, que eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Qual é o oposto da insegurança? Você já pensou nisso? Qual é o oposto da insegurança? E provavelmente você, desses 5 segundos, você deve ter vindo algo na sua cabeça como confiança ou como destemor. Esse é o oposto. Uma das maneiras de você opor a ideia da segurança. Bom, aí eu te pergunto, hoje, você prefere ser inseguro ou ser confiante, assim, da plenitude, ou ser uma pessoa destemida? Qual desses três perfis você gostaria de pensar um pouco, de refletir? Provavelmente você vai falar entre essa coragem, esse empoderamento, esse destemor, que é o que você gostaria de assumir agora como ser. Isso é a resposta de grande parte do mundo. Não sente medo, essa pessoa ela faz parte de 1% da sociedade humana. De 1% das pessoas no mundo. Você sabe qual é a característica dessa pessoa? Qual é o desvio comportamental dessa pessoa? Qual é o problema? Qual é a condição mental dessa pessoa? Essas pessoas são os psicopatas. O ato de você não ser inseguro, o ato de você não de vez em quando não ter esse medo, essa dúvida sobre seus potenciais, suas capacidades, sobre o seu modo de lidar com a vida, o modo de você não sentir, às vezes, uma certa reticência sobre as questões que você está tomando, sobre as decisões, sobre as escolhas, o modo de você não sentir angústia, o modo de você não sentir emoção, essa emoção que constrói esse sentimento de insegurança. Se você não tem isso, esse modo de não ter isso é o que leva uma pessoa a ser ou não psicopata. Somente o psicopata não é inseguro. Somente o psicopata toma as suas ações com uma segurança, sempre com uma segurança total, com um destemor de tudo que ele faz. E quando a gente vai olhar um psicopata, ele não consegue ser diferente do que ele é. O que é diferente de nós, pessoas inseguras. O que é diferente de nós, pessoas que conseguem lidar com os sentimentos, com essa senoide entre hora eu estou potente para agir, hora eu estou inseguro, hora eu estou com medo, hora eu tô desconfiado, hora eu acho que eu não tenho essa capacidade, hora eu não me sinto capaz de lidar com isso. E uma pessoa que é psicopata, ela não consegue fazer isso. Ela sempre vai, ela não tem esse medo. Ela não consegue pensar nisso, ela não consegue transformar isso. Então, é uma pessoa que, além das questões que ela causa ao mundo que ela vive, ao mundo que ela constrói para ela e as pessoas que fazem parte do mundo dela, ela sempre coloca ela e as outras pessoas em risco justamente pela falta dessa habilidade de sentimentos, esse borbulhão de sentimentos de nós. Então, isso é uma questão que eu sempre trago para a pessoa que ser inseguro, ser ansioso, sofrer dessa insegurança, isso na verdade é algo bom. Mas por que algo bom, Marcelo? Porque é com a insegurança social, é com a ansiedade social que a gente vai
também avaliar o que nós estamos fazendo. E isso o psicopata não consegue fazer. A gente sempre vai procurar fazer o nosso melhor, porque a gente está preocupado com o outro. A gente está preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, com o que o outro vai criticar, julgar, vai elogiar ou vai, de alguma forma, achar isso bom, achar isso ruim. E o fato dessa insegurança é o que leva nós à perfectibilidade. Ou seja, é o que faz a nossa evolução, o nosso objetivo, a nossa transformação, a nossa condição de estar sempre em busca de algo melhor. Que essa é a natureza do ser humano. O ser humano não consegue regredir. Ele não consegue ir para. A não ser que eu estou falando em condições naturais, condições estruturais naturais do ser. Numa condição natural do ser, ele não consegue ir para trás. Ele sempre está num processo de aprendizado contínuo, de inovação, de ressignificação. O próprio estado de insegurança é um processo contínuo de ressignificação. Aquilo que você era inseguro, hoje você não é. E aquilo que você é inseguro, amanhã você não será. É sempre um processo de ressignificar você com você mesmo. Então, é essa insegurança que vai fazer você se vestir melhor, que vai fazer você se preocupar com a sua saúde, que vai fazer você fazer uma apresentação para o diretor melhor, que vai fazer você trabalhar de uma maneira melhor, que vai fazer você dirigir o carro melhor, que vai fazer você cativar o amor da pessoa que você ama melhor, de educar seu filho melhor, de cuidar do seu pet melhor. É justamente essa insegurança nas relações. Porque a gente sempre acha, sempre entende, sempre quer acreditar que existe um holofote sobre nós. E a gente, nesse holofote, a gente quer ser o ator principal. É o ator que é elogiado pelos seus méritos. É o ator que precisa ser reconhecido, que precisa ser amado, que precisa ser admirado, que precisa ser respeitado, que precisa ser responsabilizado. É esse ator que nós queremos ser a todos os momentos. É esse ator, esse ser que está numa plenitude para alimentar o seu ego, mas o seu ego de maneira a satisfazer as suas necessidades como ser humano. Ser amado, ser admirado, ser respeitado, se sentir pertencente, se sentir parte, se sentir criativo, se sentir inteligente, se sentir capaz, se sentir empoderado. Essas necessidades é o que faz nós nos tornarmos dia a dia pessoas cada vez melhores. E pessoas que não sentem essa insegurança são incapazes de ter esse processo evolutivo de uma maneira tão intensa. Então, a insegurança, o lado bom dela, é que são todas as pessoas que sofrem dela, que é o estado de estar, está sempre buscando o melhor. Mesmo o tímido ele pode estar num processo ali de insegurança plena, uma ansiedade plena de achar que o outro está julgando ele, e é por isso que dentro dele está fomentando pensamentos evolutivos que está muito acima das pessoas que não estão em segurança, não estão inseguros naquele momento. O problema é conseguir encaixar ali como tirar isso de dentro dela, dessa pessoa que está tímida, que sofre uma insegurança de um nível mais intenso, como tirar, como startar isso dentro dela e falar, peraí, mundo, peraí, que eu também quero participar. E é isso que é um processo para desenvolver uma pessoa que sofre da insegurança a ser capaz de lidar com ela e fazer dela um presente, um bem maior para sempre se tornar uma pessoa melhor. E isso vale para a liderança, isso vale para um gestor, isso vale para um pai, isso vale para uma pessoa que está buscando encontrar o amor da sua vida, isso vale em todos os momentos nossos. A insegurança, ela é a base, a essência da nossa evolução como ser. Agora, a gente tem que conseguir pôr ela para fora, para que a gente aproveite dela o melhor que ela pode nos dar. E isso, é claro, tem pessoas que conseguem fazer isso com a experiência, conseguem fazer isso ali na tentativa e erro, e sempre conseguindo cada dia dar um passo a mais e ser cada vez menos inseguro, e tendo de um processo de evolução e transformando e ressignificando as inseguranças. Claro, tem pessoas que têm mais dificuldades. Essa cliente que eu chamo de Cíntia, a história dela é fundamental para se entender.
Ela era uma engenheira de software, trabalha numa empresa de desenvolvimento de software, de aplicativos, foi uma pessoa extremamente inteligente, extremamente reconhecida, extremamente admirada dentro da empresa. E a empresa falou, cara, eu quero que você seja a chefona aqui, eu preciso de você mais do que esse olharzinho tímido, porque a hora que eu coloco você para construir uma estratégia, para saber lidar com uma problemática, para pensar no mercado, para pensar no que pode ali dar rasteira no cliente, falar assim, cara, esse cliente eu não perco nunca mais na vida, você sabe fazer. Agora, como é que você vai fazer isso para todos os outros fazerem o que você sabe fazer? Essa condição, essa inteligência, essa capacidade estratégica de lidar com o problema, eu preciso que você tire de você e leve isso para a equipe. Então eu quero que você seja uma chefe. E aí ela entrou em pânico. Aí ela desabou completamente. E foi quando eu conheci ela. Aliás, a empresa pediu para eu fazer esse processo com ela. E hoje ela consegue olhar o mundo de outra forma. Ou seja, todos nós podemos estar no processo de segurança. Claro que isso depende muito do momento que a gente vive. Se a gente está bem financeiramente, nossa insegurança é uma. Se a gente está mal financeiramente, nossa segurança é outra. Se a gente está num relacionamento saudável com uma pessoa, nossa segurança é uma. Se a gente está num relacionamento tóxico com uma pessoa, nossa segurança é outra. Se a gente está ali no pleno viver com uma pessoa do seu lado, a segurança é uma. Se a gente acaba de divorciar, nossa insegurança é outra. Ou seja, é um processo de estar. Quando a pessoa convive isso e isso começa a prejudicar ela não consegue sair disso, aí uma boa terapia, um bom profissional do lado que possa, um bom psicólogo, um bom terapeuta comportamental, ali tem N linhas de terapia comportamental que faz esse resgate. Pega a mão dela e fala assim, ô, sabe tudo isso que você tem dentro de você? Então, não é as pessoas não olham para você com medo disso. Não olha para você com crítica a isso, ela olha para você que sabe que você tem isso. Então, põe para fora. Explore isso de você. E quando essa pessoa consegue fazer assim, esse start, cara, ninguém segura. Ou seja, uma pessoa que tem segurança, ela sempre está preocupada no melhor, no poder, no empoderamento, em como ser a pessoa melhor. Então, ela tem muito para entregar. A questão é só saber ali explorar isso dela. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha feito sentido. O nome do artigo que está publicado lá no meu blog é justamente o lado positivo da insegurança social. Eu espero que esse último toque aqui nesse vídeo, eu espero que tenha instigado você a ler o artigo, porque esse aqui é meio que um complemento do que eu quero dizer no artigo, uma maneira mais de racionalizar de uma maneira mais fácil, talvez, para entender o que eu quero dizer no artigo. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que tenha feito sentido para vocês. E se vocês não entenderam algo que eu disse, me escreva, não tem problema, eu tento responder todo mundo. Só não me escreva pelas redes sociais, me escreva no LinkedIn ou me manda e-mail, que eu sou meio antiquado para isso, eu não tenho muito tempo para ficar lendo todas as redes sociais. Então, aqui eu me concentro, é muito LinkedIn e muito e-mails que me mandam mesmo. É sempre marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com dois L's, Souza com Z. Minhas redes sociais é Marcelo de Souza oficial, underline oficial, é sempre Marcelo Dezelli, Souza com Z. Enfim, você clicou isso no Google lá, você vai me encontrar em algum canto, você me encontra. E eu estou sempre aberto aqui para conversar, co-criar, trocar ideias, enfim, para a gente fazer sempre esse processo de aprendizado contínuo. Beleza, pessoal? Então espero que tenha gostado, que tenha feito sentido e até o próximo vídeo. Leia o artigo que vale a pena e vai ajudar você a refletir muito sobre o assunto. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.